CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, os internautas que estão de casa nos ouvindo, nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler uma nota de Kardec, com o título Imitação do Evangelho. Terminamos a coletânea de preces e vamos ler aqui para o primeiro parágrafo, o segundo para a gente fazer a nossa prece. Paris, 14 de setembro de 1863. Nota. Eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro de Saint-Andrés. Quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com a facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante em torno de ti, e tal que não podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra, que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisavam ter-te sob as mãos, desligado de qualquer outra preocupação, que não a doutrina, uma obra como a que elaboramos de comum acordo, precisa de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho um vivo interesse pelos progressos do teu trabalho, que é um passo considerável adiante e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações úteis ao bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a se libertar dos seus andaimes e já pode entrever sua cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará terminado na hora determinada. Vamos, então, voltar nossos pensamentos para Jesus, para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma noite de quinta-feira, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção, pedindo a Tua ajuda para o nosso estudo do Evangelho. Que Teu amor possa envolver a todos nós, alargando nossa compreensão, ajudando-nos a entender Teu Evangelho de amor. Fica conosco, Senhor, ampara todos nós, encarnados e desencarnados, e nos ajude. Ampare o Nilton, que fará o estudo. Abençoa ele, que o altivo também possa ajudá-lo, o irmão Luiz, mentor espiritual do nosso curso, que todos os mentores espirituais da Casa do Altivo Panfiro possam estar conosco, nos ajudando. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus. Em nome da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do Altivo, em nome do amor, que possamos dar por iniciado nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, Nilton ainda não chegou, mas ele está ali, vai vir já. Aqui, nessa nota de Kardec, ele está dando uma explicação. Eu vou tornar a reler de novo,
Paris, 14 de setembro de 1863. Nota: eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro de Saint-Andrés. Então, ele havia, ninguém sabia disso, só ele sabia, ele e os espíritos, que ele pediu uma orientação sobre um assunto qualquer. E a orientação veio justamente, nós vamos ver aqui agora, que eu vou ler de novo, veio justamente sobre o Evangelho, que ninguém sabia que ele estava compilando o Evangelho, que ele estava organizando o Evangelho, ninguém sabia, só ele sabia. E essa nota, quando veio a orientação, veio falando do Evangelho. Vou passar para a Nilta Bola, que é com ele. Então vamos lá. Então, Boa noite. Então que Jesus nos abençoe está aí aberto, Nilton, no lugar. a noite de estudos. Nós vamos até a última página do Evangelho, desde o iniciozinho até o último. Você leu a pergunta? Paris, 14 de setembro de 1863. Aí tem uma nota aqui. Eu li o primeiro e o segundo parágrafo. Não li todo, não. Li três a peça. Então vamos pegar do início que a gente vai pulando aqui. Vamos pegar ali. Imitação do Evangelho. Tem uma nota aqui, não é? É porque isso aí já foi estudado na semana passada. Sim, mas para a gente pegar O fio da meada. o fio da meada, né? Nós vimos aqui, ó, imitação do Evangelho. Nota. Achou? É lá no final. Aí tem uma observação de Kardec. Esse é o do Leon Denis? É o Evangelho do Leon Denis? É. Não tem uma nota lá? As comunicações a seguir faz parte do livro Obras Póstumas e mostra o esforço do codificador na confecção do Evangelho. Achou aí? Achou? Aí tem aqui, ó. Eu não... Imitação do Evangelho. Nota. Tem uma nota. Ó, eu não havia dito a ninguém o assunto do livro no qual eu trabalhava. Eu estou repetindo da aula passada, que a gente só pegou um pedacinho. Conservava o título tão secretamente que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Olha como Kardec era discreto. Ele era discreto, ele não falou nada sobre o Evangelho. Não havia dito a ninguém o assunto do livro do qual eu trabalhava. A gente tem que aprender com Allan Kardec a ser discreto, a falar na hora certa. Eu tenho que aprender muito isso ainda. Então ele diz aqui, este título foi a princípio a primeira edição, Imitação do Evangelho. Então, em vez de Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou com esse título, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por causa das reiteradas observações do senhor Didier, o senhor Didier, ele tinha uma editora e ele era amigo de Allan Kardec, ele que publicou os livros de Kardec. Então, era a intimidade entre os dois. Ele tinha editora, mas depois das reiteradas observações do senhor Didier e de algumas outras pessoas, ele foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vocês vejam, analisem o respeito que os espíritos têm ao livre-arbítrio de Allan Kardec, como tem o nosso livre-arbítrio. Nós falamos isso no estudo anterior aqui. O respeito que os guias têm pelo livre-arbítrio de cada um. Eles sabiam aonde queriam chegar, né? E a gente não vê um nome diferente de o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho à luz do Espiritismo. Essa é a interpretação. Lá atrás, Carlos, lá nas últimas páginas lá, tem uma nota lá, imitação.
Imitação do Evangelho, nota. E Kardec ouvia os amigos, né? Então, e de algumas outras pessoas foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele mudou o título. As reflexões contidas nas comunicações seguintes não podiam ser, portanto, o resultado das ideias preconcebidas do médium. Vamos ver lá, vamos ver aqui as perguntas e o que os espíritos falaram para Kardec. O que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Eu acho interessante essas coisas, o livre-arbítrio. Eu lembro do Altivo dizendo assim para a gente. Quando ele resolveu abrir mais um estudo, eu acho que era do Evangelho na quarta-feira, mais um horário. E ele estava pensando em abrir à tarde, não tinha à tarde, ele vou abrir à tarde. E ele resolveu perguntar para o doutor Erma, doutor Erma, o que o senhor acha? Eu estou querendo abrir um novo horário aqui para o Evangelho, fazer mais uma sessão. Aí ele disse que o doutor Erma perguntou para ele aqui, você sabe que você vai ter mais trabalho? Ele sei. Você sabe que vai precisar de mais um diretor, mais um comentário do Evangelho, mais gente ali na mesa. Sei. Tá, você está ciente então do trabalho que vai ter. Tudo bem. Você que sabe. Agora você vê. Espírito danado, né? Estou falando danado aqui no bom sentido, né? Não, nenhum senso de nenhuma crítica, nada disso, não. O respeito ao livre-arbítrio do outro. No fundo, o espírito sabia a necessidade, é necessário. Mas o que foi que ele fez? Ele deixou o médium resolver. A decisão foi do médium. O médium resolveu abrir o estudo. Depois daquilo abriu mais outro, e nunca, quando o Altivo estava lá, nunca atendia todo mundo, estava sempre cheia, a reunião sempre cheia, as reuniões sempre cheias, enfim. Mas, olha, o Louros, você que vai escolher, né? Embora no fundo ele soubesse. O mesmo está acontecendo com Allan Kardec aqui. Ele fez o livro, na dele, não falou para ninguém, claro, com o auxílio dos espíritos, os espíritos estavam ali, tem as mensagens todas, ele vou publicar isso. Começou com um título, ele, na cabeça dele. Aí um amigo falou, não vamos botar esse título. Os outros falaram, aí ele acabou mudando. Vamos ver aqui o que dizem os espíritos, quando ele faz a pergunta, o que acha da nova obra. Olha o que eles respondem. Este livro de doutrina terá uma influência considerável. Aí abordas questões capitais. E não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações dele aurirá excelentes instruções. Olha que coisa interessante. A vida prática das nações encontrará no Evangelho. Vamos ler essa frase de novo, que as pessoas não vão até a orelhinha do livro, ficam com esse negócio de abrir ao acaso e não conhecem o Evangelho. Está aqui. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, mas a vida prática das nações dele aurirá as excelentes instruções. Olha aí o futuro do Espiritismo. O futuro. Quando a gente está na conclusão aqui do livro, quando você abre lá na introdução, ele diz, podemos dividir o Evangelho em 5 partes. A primeira parte, os milagres do Cristo, etc, etc. Ele fica com as partes morais. Isso aqui vai conter as partes morais. E as questões morais, ela pode ser discutida em qualquer religião. Fora de qualquer religião. E mesmo acima de toda e qualquer religião.
Nas faculdades, né? Qualquer lugar. Cabe lá o estudo. Até nas faculdades cabe um estudo filosófico. Vamos estudar aqui. Ser perfeito como o Pai é perfeito, né? Para a profissão, vai estudar sobre profissão. Pois é, para você ser tem honesto, a orientação. você ser um homem de bem na profissão que você abraça. E isso será o futuro, porque a humanidade terá que se melhorar moralmente, ela vai mudar, nós estamos em transição, isso terá que ser estudado. A coragem de Eurípides Barçanufo, né, colocar o estudo do Evangelho na escola que ele dava aula, uma cidade católica do interior, ele abre um centro espírita, ele se torna espírita, ele muda o nome da... Quando você acha que ele que parece que ele perdeu tudo, né? Quando descobriram, olha só, olha o preconceito, que Eurípides se tornou espírita, não, vamos tirar todos os alunos da escola. Os pais retiraram os alunos da escola, não ficou sem ninguém. Ele ficou muito triste. Ficou sem nenhum aluno. Ele era amigo do padre, um homem de bem, um verdadeiro homem de bem, todo mundo o considerava como um homem de bem. Inclusive ele foi vereador na cidade, ninguém tinha nada o que falar dele. E fez a vontade do pai dele. Ele fez a vontade do pai. Depois ele queria que ele se reelegesse, ele não, eu já fiz a minha parte, né? Chega. Vou ser professor, estava lá. Aí o Espírito disse para ele assim, tira o nome da escola de Liceu Sacramentano e coloca Colégio Allan Kardec. Você é comigo? Pô, aí tá querendo fazer o que comigo, né? Olha a fé, a confiança. Tirou o nome do Colégio Liceu Sacramentano e colocou Colégio Allan Kardec na fachada do hospital. Está lá até hoje. Do hospital não, do colégio. Olha a coragem. Ouviu Maria falando com ele. Também vai conversar com Maria, né? Mãe de Jesus. Depois vai conversar com Jesus. Eurípides conversa com Jesus. Quando Jesus chora. Aí Jesus diz, né? Tem aquela, é uma passagem muito bonita, mas vamos lá ao finalmente. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Você chora pelos homens ruins, os homens... Não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. E será que nós, espíritas, estamos praticando o evangelho de Jesus? Será? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Cada um que consulte a sua consciência. Estou sendo espírita, cristão? Estou praticando aquilo que eu conheço? A gente vai estudando, vai abrindo, alargando a nossa mente. Já recebi até críticas com relação aos muitos estudos que nós temos aqui, que isso acaba confundindo a cabeça das pessoas. É óbvio que não. É claro que não. Então vamos ver se confunde. Vamos pegar o André Luiz. Ponto estudado essa semana retrasada, quando estudamos lá sobre o doutrinador. Era o título, acho que é o capítulo 17. Depois nós começamos com a obsessão, no 18, né? No livro Missionários da Luz, que a gente estuda aqui as obras de André Luiz também. Além das obras de Dona Ivone, de André Luiz e as obras do nosso Leon Denis. Está lá naquele capítulo e diz assim, o capítulo está tratando, ele começa com um pedido de uma mãe, intercedendo sobre o filho. O filho foi um sacerdote, foi um padre aqui na Terra. Eu esqueço o nome dele toda hora, Elaine que sabe. Marinho. Elaine fala toda hora. Como é que é o nome? O Marinho. O Marinho, ele era padre. E já estava 10 anos em região umbralina, com espíritos do mal. Então ela pede a Alexandre que interceda junto ao filho, para interceder junto ao filho, porque ele já estava cansado e estava na hora, e é um momento adequado para ele
sair daquela vida. E consegue, a história se liga lá. Marinho era padre, foi padre. E quando a reunião é marcada na igreja, estava cheio de padre lá, todo vestido de negro. Aquela roupa, veste dele, né? Aí tem um comentário ali, né, dizendo assim: aqueles que detêm os títulos religiosos, eles têm muita responsabilidade. A responsabilidade é muito maior. Muito maior. Aí tem lá, aí se desenrola toda a história do Marinho lá, naquele capítulo. Ele podia botar lá o diretor de uma casa espírita. Ele podia botar lá um médium, fulano, médium do centro espírita. Ele podia botar lá um pastor evangélico, um monge budista, e por aí vai. Tem a mesma responsabilidade. Então, olha a nossa responsabilidade diante do conhecimento que a gente tem. Ela é enorme. Então, quando ele diz aqui mudar os destinos de uma nação, porque a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Não é só o meu, não. Da humanidade. Aí ele continua aqui. Aurirá excelentes instruções. Fizestes bem em abordar as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, dos interesses religiosos. Olha só, interesses gerais, você falou da faculdade, interesses gerais, sociais, né? Na inter-relação entre os homens, entre as nações. A dúvida deve ser destruída. Imaginem quando isso ficar claro na cabeça de todo mundo. Você desculpe bem devagarinho, que parece que a gente está chovendo no molhado, a gente sabe, mas a gente não reflete. Não reflete. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, é o intelecto, é aqui, ó, mas não tem aqui. Cognitivo, vamos falar bonito, né? Está aqui, mas não está aqui. Não está aqui. Aí você não consegue praticar. Imagina quando todos nós da Terra, do planeta Terra, vai levar um tempo bom, estivermos o Evangelho de Jesus aqui. Acaba muita profissão, né? Não vai precisar, porque uma nação não vai querer tomar a outra, não vai querer o homem escravizar o outro, não vai. Você vai querer para o outro verdadeiramente aquilo que você quer para você. É muito bonito você fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Mas na vida prática, real, não é assim. Aí a gente tem que perguntar para nós, eu ajo assim? É muito bonito a gente falar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente age assim? Ou eu tenho ciúmes? Vamos falar coisas grandes de matar, de esfolar, de trair. Não. A gente sabe que isso aí tem muito. Mas às vezes, discretamente, ninguém está vendo aqui, mas eu estou com ciúme danado da Conceição. Porque ela tem coisas que eu não tenho, ela fala, não é nem de coisas que ela não tem, ela tem coisas materiais, ela tem uma mediunidade que eu não tenho, ela está aqui sentada falando, você está sentado ouvindo. Quem é a Conceição para estar ali? Eu sei mais do que ela, não acontece isso na casa espírita? Então vamos falar da gente. Por isso que a gente tem que ter o Evangelho no coração. É para transformar a humanidade. É Jesus falando com Pilatos, meu reino não é deste mundo. Tu és, pois, reis? Tu dizes, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, os meus soldados, os meus homens, né, meus anjos, não deixaria que eu caísse na mão dos judeus. Então, que reino que ele se referia? Eu sou rei, sim, mas num reino de amor. A terra não era o reino de amor. Então, o reino de Jesus ainda não está na terra. E, infelizmente, ainda não está. A gente vai ter que ver aquilo ali.
A hora é essa. A gente ainda não está no reino do coração dos homens, dos espíritas. Infelizmente, eu fui falar da chuva. No reino dos espíritas. Da gente a gente pode falar, né? Que eu estou incluso. O reino de Deus, será que está dentro do nosso coração? A gente já vive o amor que Jesus recomendou? É uma pergunta, é uma questão. Eu vejo aqui, às vezes, um pipipi, aqui a gente combate a fofoca com toda força que eu tenho. Eu vou dizer isso aqui, que eu tenho. Não, se eu ver, não é o Newton, porque compromete a casa. E quando isso acontece, o reino de Jesus não está dentro de mim. Não está dentro de mim. Aí eu vejo lá, eu sei, Úrsula, a outra vai e faz uma grosseria com você na cozinha. Aí você vem de casa. Vou pegar a Úrsula aqui como exemplo. A Úrsula aí não tem tempo ruim. Vai lavar o banheiro, vai lavar a comida, vai descascar a batata, tá lá, vai embora, vem estudar, trabalha mediunicamente, pau para toda a obra. Eu queria ter umas 5 Úrsulas aqui, eu mandava todo mundo empregado embora, não precisava mais de ninguém. Estava lá, trabalhando. Aí vem a outra, faz uma grosseria com ela. Por que a pessoa, estou pegando aqui hipoteticamente, faz uma grosseria? Porque tem ciúmes, porque não tem educação. E está dentro de um centro espírita e a outra é voluntária. Aí se a Úrsula pega isso pessoalmente, toma isso como uma coisa pessoal, se ela não estuda, se ela não tem o evangelho no coração, o que a Úrsula vai fazer? Pô, quer saber? Como vocês dizem, vou meter o pé. Eu não gosto nem dessa expressão, eu vejo os jovens falando, vou meter o pé, né? Quer saber? Vou embora. Pô, estou vindo da minha casa, larguei a minha família, a minha casa, os meus afazeres, a minha vida, para escutar isso dele? Não. Não é assim que normalmente acontece? É assim. Aí a casa perde um trabalhador, o trabalhador perde a casa e o trabalho, e todo mundo se sente prejudicado. Por quê? Porque falta amor no coração. Por quê? A gente tem o evangelho aqui, mas não tem aqui. E na terra ainda não se tem. E quando você vê um Chico, é uma exceção. Mas o que é exceção aqui na terra, no mundo espiritual, lá onde ele está, é comum. A exceção é você ser egoísta, invejoso, fofoqueiro. Essa que é a exceção lá. Aí quando você vê o altivo se dedicando, exceção. Por quê? Ele não tinha somente aqui, porque tem que ter aqui também. Ele também tem aqui. Fé inabalável aquela que encara, como é que é? Fé inabalável aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Face a face. Face a face em todas as épocas da humanidade. Então você tem que ter a razão, tem que ter o coração. Eu tenho certeza absoluta, peguei a Úrsula aí como um bode expiatório, que ela já recebeu algumas saraivadas, não já? Com certeza, bastante. Certeza absoluta. Aí por que a Úrsula está perseverando? Porque ela está toda hora aqui estudando, ela está refletindo, e ela está passando aqui e aqui. Senão já teria ido embora. O que faz uma pessoa que já está com a vida estruturada, os filhos já criados, não tem os problemas normais da vida aí, tem tempo, está trabalhando, o que faz a pessoa largar tudo? Olha, gosto muito daqui, gosto muito de vocês, mas eu tenho que ver algumas coisas da vida aqui. São sonhos que eu tenho, que eu sempre tive, e agora surgiu a oportunidade. Ou voltar a arrumar um emprego, já tem uma vida estabilizada. Vai ganhar dinheiro para quê? Né? Aí larga tudo para ir ganhar um pouco mais de dinheiro, não vai ter tempo de vir trabalhar, ou larga tudo para atender um sonho material.
já está lá, não vai viver muito e faz isso ainda. É porque o Evangelho não está aqui. É porque a gente não compreendeu ainda o Evangelho de Jesus. Aí a gente pede aqui na casa, vamos estudar. Não deixem de estudar. Porque tem que estudar a vida inteira, E quem está trabalhando vai ter que fazer o curso do Evangelho, começa no dia que a pessoa entrou aqui, se matricula, e ela vai terminar o Evangelho no dia, ela vai terminar o Evangelho no dia que estiver no caixão. Porque vai ter que estudar, acabou, vai vir de novo. Até sair daqui e vir para aqui. Como eu tenho certeza que não vai ser nessa encarnação ainda, mas pode melhorar bastante, é até o dia do caixão. Que eu tenho certeza que o corpo vai lá para o cemitério, mas a alma vai estudar o Evangelho lá no mundo espiritual. Porque lá também tem que ter o Evangelho aqui. Vai ter uma facilidade maior, porque você não tem as dificuldades da vida material. Vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que servir. Ou senão, o que o espírito vai fazer? Vai ficar na rua, na casa dos parentes, nos seus vícios, vai ficar por aí. Ou ele vai trabalhar, porque ele não tem elevação suficiente para ir para ver Deus face a face, como dizem por aí. Ou ele vai trabalhar, ou ele vai ficar na rua. Então, não tem outro caminho. E quem traz a mediunidade, como todos vocês que estão aqui, são médiuns. O senhor também, viu? Tem compromisso. Compromisso com Jesus. Compromisso com a espiritualidade. E precisa trabalhar mediunicamente. Precisa do trabalho material, precisa do trabalho espiritual. Aí continua aqui. A dúvida deve ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há bastante tempo que os amigos de além-túmulo a arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Então, esse salto da Terra para um mundo de mais felicidade começou com o advento do Espiritismo. Ali se rompeu, podemos dizer assim, né? Posso estar errado um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas ali começou o início do planeta de regeneração. Como com Jesus começou o início do planeta de provas e expiações. Porque até então, até Jesus, não se falava do amor, não se falava do perdão. A lei era olho por olho, dente por dente. E os próprios judeus, que acreditavam no Deus único, eles queriam que os inimigos ficassem debaixo dos pés dele. Eles eram revoltados com os romanos, porque foram escravizados pelos romanos, explorados pelos romanos. Mas ele queria que os romanos fossem explorados por eles, é o que eles queriam. Aí vem Jesus e traz a ideia de amor. E a gente está esse tempo todo, ouvindo. Agora, daqui para frente, a gente vai ter que praticar o amor. Senão a gente vai ficar fora. Tem que praticar o amor. Fala. Eu lembrei da questão 1009. Que Paulo fala do... É isso aí. Ali Paulo fala do Espírito, né? O objetivo da alma é gravitar na unidade, em torno da unidade divina. Está lá no livro dos Espíritos. E a Terra também, ela progride. Ela progride. Chegou o momento do progresso moral da Terra. Termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós, e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queira sempre incluir-me.
Vocês estão com o livro aí? A gente está lá no finalzinho, a gente está terminando o livro, tá? Faltam algumas páginas aqui, a gente viu aquela... Depois de coletânea de prece. Acabou a coletânea de preces, aí tem ali, imitação do Evangelho, nota, aqui que a gente está analisando. Aí eu disse para eles, vocês que chegaram depois, olha lá, tem que tirar lá e dar uma olhada, botar a escada ali e olhar. A gente tem por hábito, eu disse no início, abrir o Evangelho ao acaso, aí você ainda diz assim, meu Evangelho está viciado, você pode jogar o Evangelho para o alto e cair, que cabe naquela página, ah, isso aqui é para mim, só abre ali, você tem que pegar o Evangelho todo, senão você nunca chega aqui. Ninguém abre o Evangelho lá no finalzinho, né? É sempre no primeiro terço, no meio ou no segundo terço, né? Por ali. Então, por isso que a gente vê. Vocês tinham visto isso aqui, essas perguntas no Evangelho? Vamos ver. Vamos ler. Então, vamos lá. Aí tem uma pergunta. Que dirá o clero? Olha como a gente admira Kardec, né? A coragem de Allan Kardec. A coragem, enfrentar o clero, como Eurípides de Barçanufo. A gente falou da coragem de Eurípides de Barçanufo. Coloca o nome. Tira o nome de Liceu Sacramentano, coloque o nome de Allan Kardec. Ele coloca, eu não terminei, né? A ideia, né? E os alunos voltam, todos os alunos voltam, era o melhor colégio que tinha na região. Os alunos voltam. Então a gente tem que ter essa coragem. Às vezes a gente tem que dar o nosso testemunho e é de repente. Quer ver um testemunho que nós espíritas, a maioria de nós não demos? Fechar a casa. Aí diz assim, é fácil a gente botar a culpa nos outros. Ah, que o espírito guia da casa, seja lá quem for, mandou fechar a casa. Que espírito que vai falar isso? Isso é decisão do homem. Isso é decisão do homem. Está aí, olha o prejuízo que causou. Quantos médiuns, por não trabalharem, estão aí enlouquecidos? Fora do ponto. Coitado dos maridos, né? Essas mulheres aí, médium que não trabalhou, não é certo, cara? Sorte do meu marido. Então, olha a consequência. O nosso testemunho. Foi necessário um grande testemunho, mas também nós temos os nossos pequenos testemunhos diários. Diários. Fala. Então, eu estou lembrando de uma avaliação do encontro de Eurípides, que o Dr. Hermann falou que o Eurípides nasceu em meio a focos obsessivos do catolicismo para implantar a doutrina espírita. Exatamente. Não é Olha qualquer só. espírito que faz isso, né? Tem que ter coragem. Aí vamos lá. O clero gritará, heresia. O que é heresia? O que é o herege? O herege é aquele que pratica heresia. Tudo que era contra a igreja era uma heresia. E no tempo das fogueiras, elas eram acesas. Queimaram os livros dele lá na Espanha, no alto de Barcelona. Mas queimou o livro porque não podia queimar Kardec. Porque se pudesse, queimava. Era ele que ia para a fogueira. E hoje ainda, se pudesse, queimava alguns. Né? Queimava. Continua aqui. Eles gritarão, né? Heresia. Porque verá que nele atacas decididamente as penas eternas. Pô, a pena eterna dá dinheiro. Dá dinheiro. Vende-se casa no céu. Ao perdão, não vou dizer quem é pastor ou padre, perdoa, porra. Tem os favores do céu. E o sacerdote é que intermedia isso. Ele atacou, dizendo, ó, isso não existe. Não existe não é só dizendo que não existe de uma maneira clara, lógica, racional. Quando você lê o céu e o inferno, a questão dos demônios segundo a igreja, você vai ler aquilo, a questão do demônio, por que tem o demônio, é o mesmo que você lê a história do Chapeuzinho Vermelho.
ou do Papai Noel, ou do moleque saci. Porque uma pessoa inteligente não entra naquilo ali. Ah, porque o mais belo dos anjos se revoltou e com ele 2/3 dos anjos. Porque tem duas ideias como está ali. Ou o demônio existe como Deus. Se ele existe desde que Deus existe, ele é incriado também. Se ele é incriado, ele tem a mesma força que Deus. Deus a força do bem, o demônio a força do mal. Se ele não foi incriado, ele foi criado por Deus. Então Deus criou o demônio. Então Deus não é soberanamente bom, porque ele fez o demônio. Os raciocínios lógicos. Aí pega lá o discurso lá do bispo que representava o discurso da igreja. Então aí ele fala que 2/3 se revoltaram, eram mais belos dos anjos, foram criados perfeitos, fazia parte de tudo, mas foram insubmissos. Foram insubmissos. Então dali eles criaram então o mal, ou eles passaram a ser mal. Uma outra coisa, se eles forem submissos, é porque eles não eram tão perfeitos assim. Então Deus também falhou na perfeição. Deus não é tão perfeito, porque ele criou alguém para ser perfeito que não foi perfeito. Ele era um arcanjo, e ele se revoltou contra Deus. Então Deus também não é tão perfeito. E você vai derrubando cada teoria do demônio com argumentos lógicos. Não vou lá dar aula aqui do céu e inferno, que esse capítulo aí precisa de umas 2 aulas para a gente falar. Mas basicamente é isso. Ou Deus criou, e se Deus criou, ele criou o mal. Então não é o Deus que nós conhecemos. E se ele não criou, o outro é tão poderoso quanto Deus. E tem outros argumentos que a gente vai vendo, que quantas vezes então, se isso aqui é coisa do demônio, como eles falam, ou o demônio está ficando bonzinho, se convertendo, né? Porque ele manda praticar a caridade, perdoar, não fazer tanto mal. E com isso ele está dividindo o reino dele. Ele está dividindo. Então são coisas lógicas. Aí Kardec atacou diretamente isso. Não existe demônio, não existe o inferno. Você vai ser chamado de hereges. Olha aqui. Heresia, porque verá que nele atacas decididamente penas eternas e outros pontos sobre os quais ele apoia sua influência e seu crédito. Pô, não tem demônio, não tem inferno. Não tem inferno, como é que eu vou viver sem ele? Você vai em algumas igrejas por aí e se fala mais do demônio do que de Deus e de Jesus. Quando fala de Jesus, hein? Quando a palestra não é toda do demônio. Aí não vai ganhar, né? Não vai tirar proveito da situação. Tem que existir o inferno para ele se dar bem. Ele gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que pela publicação de O Livro dos Espíritos. Olha só, você vai ferir mais a igreja com o lançamento do Evangelho do que feriu com o lançamento do Livro dos Espíritos. Tanto que houve um auto de fé, né? Auto da fé. Isso. Porque o Livro dos Espíritos, os espíritos estavam se manifestando em tudo quanto é lugar, inclusive nas igrejas. Em toda a sociedade. Se ia para a festa, tinha mesa dançando, chamou dança das mesas, né? Foi um termo vulgar. Nas casas também, nas igrejas também, em tudo quanto é lugar. Quando a gente estuda lá o Obras Póstumas, eu não me lembro se é do Obras Póstumas ou se é na Revista Espírita. É na Revista Espírita, algo na primeira de janeiro de 1858, é ali que a gente estava falando aqui. Tem lá a igreja falando sobre a manifestação dos espíritos. Ela admite a manifestação, ela admite. Mas ela leva para um outro lado. Existe, mas não é o bem, não é a alma do morto. Alguns casos não tem espírito, ela fala até algumas coisas bem incoerentes. É má intenção do médium, perturbação, tem tudo isso.
mas ela admite. Ou vocês acham que lá no Vaticano eles não conhecem o Livro dos Espíritos? Deve ter até reunião de desobsessão lá, hein? Ou vocês acham que os pastores, esses camaradas aí de destaque, não vou citar nenhum nome, eles não conhecem o Livro dos Médiuns? Conhecem. Eles trabalham com mediunidade o tempo todo, expulsam demônios, eles sabem. E sabem mais do que muito espírita, do que muito doutrinador. E dá um nó em você, se você for lá, e se você não tiver conhecimento. Ele vai te enrolar, porque ele conhece. Ele conhece. Ele conhece o Evangelho, ele conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, ele conhece o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, todos, porque ele vive disso. Ele tem que contradizer, se opor a essas verdades por um interesse. São os sistemas daqueles que têm má fé. O padre Quevedo não conhecia? Até irritava a gente, né, vendo aquele padre Quevedo, principalmente quando ia um médium desavisado. Ele rebatia tudo. Ele conhecia magnetismo, conhecia o hipnotismo, ele tinha a resposta na ponta da língua. Então, se a gente não estudar e se a gente não tiver o Evangelho aqui, a gente se deixa levar. Se deixa levar até porque a outra distraída está fazendo o mesmo que Úrsula, que você vai embora. Ela vai chegar e vai te dar uma pesada, de vez em quando. A gente é que tem que saber o que eu estou fazendo aqui. Ou vocês acham que eu não levo pancada aqui também? É toda hora. Quer saber? Um bando de gente lá, me enchendo a paciência, vai embora. Podia fazer isso, fazer aquilo. Se você não tiver aqui o Evangelho e aqui, você larga. Por isso que está lá no início lá do livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, ou é aqui no Evangelho. O comando, um comando de um exército tem que estar na mão do general. Se o general não tiver capacidade, ele vai fazer outra coisa, vai fazer o que o soldado faz, ele larga para outro. Então você tem que se capacitar e você tem que trazer o Evangelho aqui. Aí ele continua. Do qual, a rigor, podia aceitar os dados principais, né, do Livro dos Espíritos, que tinha lá, mas agora vais entrar num novo caminho em que ele não poderá seguir-te. O anátema secreto se tornará oficial, é a condenação. Anátema é a condenação. E os espíritas serão rejeitados como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Por outro lado, os espíritas verão seu número aumentar em razão dessa espécie de perseguição. Sobretudo vendo os padres acusarem de obra absolutamente demoníaca uma doutrina cuja moralidade brilhará como um raio de sol, pela publicação mesma do teu livro e daqueles que se seguirão. Olha, recebeu a força do guia, né? Eis que se aproxima a hora em que te será necessário declarar abertamente o Espiritismo tal como ele é e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra deverás proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã. Pô, é muita ousadia, tem que ter coragem para fazer isso. Imaginem que ele não sofreu, que ele não foi perseguido. A única instituição verdadeiramente divina e humana. Escolhendo-te, os Espíritos sabiam da solidez das tuas convicções e que a tua fé, como um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Poxa, se Kardec teve essas qualidades, como um muro de aço que resiste a todos os ataques, por que nós não podemos ser assim também? É só ter vontade, é só querer.
Jesus não disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia muito mais? E é o que a gente tem que fazer. Ser o muro de aço com a fé e com as nossas atitudes. Às vezes eu acho que a gente tem que incentivar mesmo. Eu vejo lá, falei da Úrsula, que trabalha bastante, ajuda bastante. Ontem eu pedi a Maiara para ficar ali no berçário. A gente vê o amor da pessoa, vai ali, se dedica, limpa, ajeitou toda onde vão ficar os bebês, mudou, botou para cá, trouxe uma pessoa para consertar. Isso a gente fica feliz por isso, Maiara. A gente dá bronca quando tem que dar, mas também incentiva, estou incentivando, eu não estou aqui exaltando vaidade de ninguém, não é isso, não é isso. É um amor ao trabalho, é a dedicação. Dívida também, tudo bem, está pagando a dívida. Está pagando porque está fazendo com amor. Quando a gente faz com amor, a gente está crescendo. Porque o objetivo da reencarnação é o progresso. É o progresso. A dívida a gente paga mesmo que está devendo, mas visando sempre o progresso. Vamos lá. Entretanto, amigo, podia já ir botando ali, para a gente não perder tempo, que eu vou te ajudar, para ver onde é que é. Né? Já bota a escada ali. Entretanto, amigo, se tua coragem ainda não desfaleceu diante da tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste o primeiro a comer teu pão branco, e eis que a hora das dificuldades chegou. Olha, você foi o primeiro a se alimentar de tudo isso que você aprendeu. Olha que beleza. Porque a gente vai trazer para a gente. Entretanto, amigo, se tua coragem ainda não desfaleceu diante da tarefa tão pesada que aceitaste, nós não aceitamos aqui, nós já aceitamos. Fica sabendo que fostes o primeiro a comer o teu pão branco, e eis que a hora da dificuldade chegou. Não é um incentivo para a gente? É um incentivo. Vamos pegar essas palavras e trazer para nós. Não importa. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos melhorar o nosso sentimento. A hora é essa, a melhor hora é essa, é hoje, é agora. Vamos continuar firmes, porque Jesus está conosco. Os guias da nossa casa estão dizendo: estamos aqui. Vocês não estão sozinhos, estamos aqui. Por que duvidam disso? E essa ladainha está sendo repetida, que ladainha é algo que se repete, né? Aí eu penso assim, falei, poxa, essa semana eu falei com a Dilane de novo, a mesma coisa, nós estamos aqui, não duvida e não duvida, significa que tem gente duvidando. Falou tantas vezes, cuidado com as crateras, uns 3 meses atrás, 3 meses não, nós estamos em julho, desde novembro do ano passado. Eu falei, de novo, a cratera se abrindo aí. A cratera. E em sonho, uma pessoa viu, falou assim, Nilton, eu vi o que é a cratera, tinha uma pessoa lá dentro. Uma pessoa, um médium, desavisado e tal. E o espírito que estava do lado disse, é difícil tirar ela daí. Vamos tentar, mas é muito difícil. Aí disse que tentou e não conseguiu. Aí eu perguntei para a pessoa, mas foi interessando no sonho dela, né? Mas e aí? Durante o dia ela tem que sair de lá. Aí ela falou assim, o espírito falou, durante o dia ela vem para o corpo, quando dorme já levam para lá. E tirar de lá é difícil, o lugar é muito ruim. E eu escutava ela pedindo socorro, 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 me ajuda. Porque caiu nas garras dos espíritos do mal, das falanges do mal. E quando que ela sairá dali ou de lá? SDS. Só Deus sabe. A gente vê espíritos sendo resgatados, já falei para vocês, com mais de 2.000 anos, 2.300 anos, aqui no trabalho dos suicidas. Por quê? Porque caiu numa cratera. Foi o termo que ele encontrou na cabeça do médico. Caiu na cratera, caiu no buraco. E a gente tem que estar atento para não cair.
E a gente cai assim, se distraindo com o mundo, vai se distraindo, aí vai se envolvendo, até que isso aqui não tem problema não, todo mundo faz. Quando você vê, o caminho de volta vai ser muito difícil. Muito difícil. Chegando alguns médiuns ao suicídio. Ao suicídio. É triste. Vamos lá, que vocês falam muito, não dá tempo. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo, isso é o Espírito falando com Kardec. O fanatismo e a intolerância sustentados pelo êxito de tua propaganda vão atacar-te aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós, e porque tua fé é daqueles que transportam montanhas e fazer caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que tua obra se complete. Conta conosco, conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular. Olha, Jesus protegia. Prepara-te para a luta. Nós estamos no meio da luta. Não é a igreja que está nos atacando, agora não é, são os políticos. São esses que querem expulsar Deus do teu coração, expulsar o Cristo da pátria do Evangelho, como conseguiram expulsar em outras nações, que é proibido falar em nome de Jesus, senão você é preso. Tem religião? Tem, porque a religião é do homem. O homem é um espírito, mas quem controla é o Estado. Quem coloca ali o sacerdote de frente, o responsável, é o Estado. Ele atende ao Estado. Vai lá na Rússia. Vai lá na Rússia. Tem lá o anglicanismo, né? Não é como vocês pensam. Vocês não têm ideia do que seja o cerceamento da liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de se expressar, liberdade de ter a sua religião, liberdade do ir e vir. Nós tivemos um retratinho 3x4 agora aí. Nós tivemos, agora há pouco. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Essa pressão. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente tem. A nossa luta é grande. A nossa luta é grande. E a nossa arma é o amor, é a caridade, é a fé. Se não cai. Eu vou dizer o quê? Por que eu vou ficar com medo de morrer? Todo mundo morre. Vocês vão morrer. Pode ser até essa noite. Amanhã eu vou no enterro de alguém aqui. Pode ser, ou vocês vão no meu. Eurípides de Barçanufo não morreu trabalhando? O nosso irmão altivo não morreu trabalhando? Estava trabalhando de noite, do dia seguinte foi para o hospital, morreu. Jesus não morreu trabalhando? Foi trabalhando, até na cruz de lá ele estava trabalhando. Né? Pedindo a Deus para ele, Pai, perdoa quem não sabe o que faz. Estava trabalhando, estava pedindo. Orientando João para consolar a mãe, pedindo a mãe para consolar João, até lá pendurado lá, podia estar revoltado, reclamando da vida, e não estava. Exemplo para a gente. Quando eu fui conversar com você ali, Maiara, ali em cima, eu não fui reclamar. Eu queria dar uma ideia para você, por que a gente não foi logo lá. Não foi logo para lá, porque depende de outras coisas. Mas a gente tem que ter fé, tem que trabalhar. E quanto mais difícil, mais gostoso a conquista. A espada, como foi dita muitas vezes, a gente não vai mais usar. A arma está ensarilhada. Sabe o que é ensarilhar a arma? Está ensarilhada. Depois vocês vão procurar no dicionário o que é ensarilhar. As nossas armas estão ensarilhadas. As armas do combate, o fuzil, a espada, a nossa arma agora é o Evangelho. É o nosso proceder. É o nosso proceder. O nosso agir. E vamos terminando, que já está na hora. Vamos pegar mais uma aqui rapidinho. Prometo que eu vou ler direto e não vou falar muito não. Ou vocês querem deixar para a semana que vem?
Está na hora. Porque tem uma nota aqui. Vamos ver aqui. Eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre o assunto qualquer e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro de Santo Andrés. Quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Olha, Kardec não era médium ostensivo, mas ele recebia inspiração, mas nem ele percebia isso. A gente que não tem mediunidade, como nós somos inspirados, né? Nossa ação, sobretudo a do teu espírito de verdade, é constante em torno de ti, e tal que não podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra, que, segundo meus conselhos ocultos, modificastes tão ampla e completamente. Olha só, o Kardec não falou para ninguém, ele ficou mergulhado na obra dele, mas ele estava sendo inspirado o tempo inteiro, orientado o tempo inteiro. Não precisa nem entrar em detalhes, você está fazendo o que tinha que fazer. E a gente tem que confiar também. Porque todos temos a inspiração. Depende de nós ter a inspiração do bem ou do mal. Fala. Eu tenho o hábito, quando eu vou estudar o capítulo, no início eu conto quantas passagens dos evangelistas, quantas de Kardec, quantas das instruções dos espíritos. Tem vários capítulos que não têm instruções dos espíritos, principalmente os que estão relacionados à prece. Exatamente. Quer dizer, essa ligação, né? Essa ligação com os espíritos. Ele concatenou essas ideias, juntou e fez. Por isso ele é o compilador. Compilar é você juntar. Ele pegou todas essas ideias e juntou. E como professor que ele era, como pedagogo, ele dividiu em capítulos, em itens. Por isso, o trabalho dele tem que ser valorizado e você olhar até o fim, porque ele botou de uma maneira muito clara, muito transparente. Não é difícil de entender as obras de Kardec. Importante também, quando você começou, que você falou que geralmente não estudam muito a coletânea de preces, e é o maior capítulo do Evangelho. Se é o maior, é porque a gente tem maior necessidade. E, no entanto, como se negligencia esse capítulo? Nós estudamos aqui item por item, aprendemos a questão da obsessão aqui, aprendemos o que é o anjo da guarda, o que é o espírito familiar, o que é o espírito sedutor, aprendemos tudo isso aqui nesse último capítulo. Vamos terminar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis. Lá em cima. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, desligado de qualquer outra preocupação, que não a doutrina? Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, precisa de recolhimento e de insulamento sagrado. Os diretores de casas espíritas precisam disso, para ouvir a voz dos guias. Precisa. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo precisa de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho um vivo interesse pelos progressos do teu trabalho, que é um passo considerável adiante e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações úteis ao bem da sociedade. Ele não falou da sociedade parisiense, da sociedade como um todo, da sociedade humana. Com esta obra, o edifício começa a se libertar dos seus andaimes e já pode entrever sua cúpula desenhada no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O momento estará terminado na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, quer dizer, das questões religiosas.
O Espírito de verdade falou-te dos levantes gerais que acontecem nesta hora. Estas hostilidades previstas são necessárias para manter desperta a atenção dos homens. São fáceis de se deixarem desviar de um assunto sério. Olha só, o homem é fácil de desviar de um assunto sério, por isso que a gente tem que estudar aqui todo dia. Só a gente desvia. Aos soldados que combatem pela causa vão se juntar incessantemente novos combatentes, cuja palavra e os escritos causarão sensação e levarão à perturbação e à confusão nas fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antanho. Então, amigo de muitas épocas atrás, né? Que coisa bonita o Espírito falando com ele. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, nas mãos do grande Espírito que te ama e eu venero, juramos consagrar nossas forças e nossas existências, até que ela estivesse acabada. Saúdo-te. Eu vou pegar essa frase para nós aqui. Finalzinho. Ele está se despedindo de Allan Kardec. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, nas mãos do grande Espírito que te ama e eu venero. É Jesus, certo? Nós fizemos a mesma coisa. Diante de Jesus nós fizemos isso aqui. Você sabe o que você fez? Você, que estão trabalhando na casa espírita, numa casa como essa, que é rígida com a disciplina, com o Evangelho, com Kardec e com Jesus sempre. Juramos consagrar nossas forças e nossa existência até que ela estivesse acabada. Juramos a Jesus que faríamos isso. Aí tem uma observação e termina assim: o plano da obra fora com efeito completamente modificado, o que com certeza o médium não podia saber, já que estava em Paris e eu em Santo Andrés. Ele também não podia saber que o Espírito de verdade havia me falado a respeito do levante do bispo de Alger e os outros, que foi o auto de fé que esse bispo fez. Todas estas circunstâncias eram bem urdidas para me confirmar a parte que os espíritos tomavam nos meus trabalhos. E aqui a gente aplica, aqui a gente para. Semana que vem a gente vê o pedacinho final aqui. Acho que falta uma página ou duas aí no livro de vocês, né? E a gente recomeça o livro. Gostaram do estudo? Mas passamos aí 8 minutos apenas. Semana que vem vai ser notas explicativas? Sim, vamos ver tudo. Gostaram mesmo? Hã? Tudo no primeiro. E a gente só termina no caixão. Isso aí. Alguma pergunta, alguma colocação? Às 46 do segundo tempo tem que acabar o jogo, né? Então vamos rezar. Agradecer a Deus em primeiro lugar, a Jesus, a Allan Kardec, aos guias desta casa de amor, por esses estudos, por esses momentos de reflexão em torno da vida, em torno da nossa vida, da nossa alma. Agradecer muito e rogar forças para não esmurecermos, para termos a coragem que Kardec teve, levantar o muro de aço que nos protegerá de todas as investidas do mal. Ajuda-nos, Senhor, a reforçar as questões morais em nós, a lutar contra a má vontade que muitas vezes brota em nossa alma, o pessimismo, e vencer, Senhor, a luta contigo. Cada batalha para vencermos um dia a guerra que foi travada em nós
quando o Senhor colocou a espada em nosso coração, para decidirmos entre o bem e o mal. Ainda com Paulo de Tarso, dizemos ao Senhor: Senhor, porque tudo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu ainda faço. Mas esperamos, Jesus, um dia, ainda com Paulo de Tarso, dizer para nós mesmos: não sou eu mais quem vivo em mim, mas sim o Cristo que vive. Auxilia-nos a chegar como Ele, no porto seguro, com a consciência tranquila que cumprimos com o nosso dever, e chegarmos à grande pátria melhores de que quando aqui iniciamos a vida no corpo carnal. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe os dirigentes de casas espíritas e de toda instituição religiosa, para que trabalhem com coragem e com a verdade, mostrando o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos mostrou. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, o nosso mestre Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor que vibra nesta casa, que vibra no teu coração, Senhor, e que vibra em Deus, porque Deus é amor, pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos e as reflexões da noite de hoje, rogando ainda um retorno seguro aos nossos lares e uma noite proveitosa de sono. Que assim seja, graças a Deus.